calorzinho também é parecido. Boa noite, queridos amigos. Boa noite. É muita felicidade na minha mente, nos meus sentimentos, de poder passar aqui por essa terra tão linda e querida, Portugal, e reencontrar pessoas amigas como eu fiz. A temática que a casa escolheu foi mediunidade em crianças, que na realidade é um grande desafio para todos nós, para os familiares e para as casas espíritas, porque se a mediunidade em si já é de difícil compreensão em adultos, em crianças isso é mais complicado ainda, porque na evolução do planeta existe a possibilidade de mais espíritos se acercarem do processo reencarnatório com este atributo que é o sexto sentido. Não como um sofrimento, mas como algo que lhe possibilitará, junto com os seus familiares, e onde ele estiver, uma maior felicidade e entendimento do mundo espiritual que nos cerca. Na atualidade, neste ano, nós comemoramos 160 anos de O Livro dos Espíritos. É uma chegada nova para nós. É um século e meio, praticamente, de conceitos novos para a nossa trajetória milenar ou milenares de muitas oportunidades reencarnatórias. E isso nos explica quantos conflitos ainda temos íntimos na sociedade e também na casa espírita, que nos abriga enquanto hospital de almas, enquanto colégio tutelar, cristão, mas filosófico de vida, e também é onde nós vamos aprender a nos curarmos dos males que trazemos das escaladas anteriores, muitas vezes sofridas e dolorosas. É muito bom nós entendermos que somos espíritos, luzes criados à semelhança divina, inteligência cósmica que comanda o cosmos, o universo ou os universos, como os físicos quânticos gostam de explicar. Somos chamas que jamais nos apagaremos. Nesta vida única que temos, fazemos trajetórias reencarnacionistas e na erraticidade. Nessa oportunidade, somos contemporâneos, porque reencarnamos juntos, anos na frente ou atrás, mas somos da mesma etapa reencarnatória. Isso nos faz amigos espirituais, nos possibilitando ajuda mútua, seja no Brasil, seja em Portugal ou em qualquer país dos continentes do planeta. Quando o codificador multiplicou o Livro dos Espíritos, ele buscou o Livro dos Médiuns para mostrar um pouco mais sobre o passamento, sobre o porvir, a vida futura, sobre que tipos de espíritos pudessem nascer trazendo o atributo da mediunidade. Isso foi no ano 1861, no mês de janeiro, talvez 18 de janeiro. E ele trouxe o bojo da necessidade do entendimento. Acreditamos que
que esta é uma obra basilar para quem pretende ou vai ou está estudando a mediunidade. É uma obra sintética que depois teve complementos trazidos pelo venerando Francisco Cândido Xavier, pelo nosso amigo particular Divaldo Pereira Franco e outros, que são arranjos que completam o Livro dos Médiuns. Mas no capítulo 14, ele traz como subtítulo Dos Médiuns. E lá, no item 159, nós vamos encontrar toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Então, nós encarnados neste centro de convenções espirituais e materiais onde nós estamos, somos médiuns, mesmo que não queiramos, porque é um atributo do espírito. Na realidade, nas casas espíritas, nós achamos que médium é aquele que é ostensivo, mas como somos espíritos, temos contato e entendimento do mundo espiritual. E a pergunta que nós vamos começar no nosso trabalho, usando talvez a maneira brilhante de Allan Kardec de usar a maêutica socrática de perguntas e respostas, nós vamos perguntar: o que é a mediunidade? O codificador Allan Kardec nos diz que é uma faculdade inerente ao espírito radicada no organismo físico, que permite a ele, espírito, a percepção em um grau qualquer da influência dos espíritos. Como é físico, não quer dizer que seja o corpo físico. É físico porque permeia as últimas camadas do perispírito, que também é físico. Então, somos médios enquanto somos encarnados. E somos médios enquanto somos espíritos desencarnados. Então, no mundo espiritual, muitos de nós somos os médios de outros espíritos, superiores ou não. Captamos a mensagem de outros espíritos e passamos para outros espíritos ou para os encarnados. Para o nosso melhor entendimento, trouxemos a nossa caixa craniana bem simples, mostrando no centro um pontinho amarelo que representa a nossa glândula pineal, a glândula da mediunidade. Trazemos sabidamente 5 sentidos principais, sendo que agora, à luz do espiritismo, a mediunidade representa para nós o 6º sentido. Este sentido, como é um 6º, todos nós temos. Senão seria 5,5, 5,8, mas é um 6º, que a divindade nos propicia por amor, não para que soframos, porque a mediunidade é neutra. Ela não é positiva nem negativa. Ela é só um suporte para nós podermos viver talvez com mais tranquilidade. Eu trouxe aqui, para que nós pudéssemos nos aprimorarmos um pouco mais sobre a mediunidade em crianças, alguns títulos. Começo com a nossa querida amiga particular, Sueli Caldas Schuber, mineira de Juiz de Fora, que trabalha juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes e com a Joana de Ângeles. Ela é uma médium de muita envergadura moral e espiritual. Então, o primeiro livro realmente que surgiu para o espiritismo é a Mediunidade e Obsessão em Crianças, do século passado, da década de 90. Então, é um baluarte para todos os livros que saíram depois. Nós trouxemos a Agnes, que é uma outra escritora, que traz de uma maneira mais simples a mediunidade de crianças. E o terceiro livro é do Nazareno Tourinho, que é um livro que traz experiências mediúnicas com crianças e adolescentes. E durante um tempo ele trabalhou com crianças médiums e traz relatos
do estudo científico da mediunidade dessas crianças. Muitos espíritas, no entanto, questionam, porque não é de uma escola evangélica, vamos dizer assim, mas é uma escola experimental. Então ele traz muitos relatos de casos, de curas que as crianças fizeram, da ajuda que elas fizeram a si mesmos e aos lares constituídos. Nós trouxemos uma obra que talvez vocês todos conheçam, que é Adolescência e Vida, da veneranda Joana de Ângeles. E ela parciona para nós muitos momentos da conquista daquele ser que nasce precisando do atendimento carismático da sua família. E alguns vêm com esse adereço novo do sexto sentido. E finalmente nós trouxemos O Jovem Espírita Quer Saber. É uma obra em que 25 escritores espíritas respondem questionamentos de crianças que passaram por problemas sérios, inclusive usando drogas, e que tiveram as suas experiências de alguma maneira insatisfeitas. E eles vêm trazer o atributo da mediunidade. Questionando outra vez, perguntamos: o que é a criança? A resposta é: criança é um espírito reencarnado. Está como esse jovem menino, num corpo em crescimento, mas é um espírito talvez até mais idoso do que nós, né? E portanto, muitas vezes ele traz a mediunidade desde cedo, porque ele não é criança, ele é um espírito, está ainda em forma de criança. Muitas vezes a mediunidade se apresenta mais fortemente nas meninas, como também, eu acredito que aqui em Portugal, o maior número de médiuns sejamos, e eu me incluo como portuguesa, de familiaridade feminina. Talvez pelas nossas atividades múltiplas, né, do nosso sistema límbico, e pelas nossas necessidades de crescimento e de podermos também ajudar os nossos familiares. Temos talvez um pouco mais de amorosidade, de entendimento da vida. Isso vai nos fazer aceitar e conquistar os espíritos necessitados, talvez com mais galhardia, com mais cuidado. Assim, a criança traz dentro de si o germe da perfeição, como todos nós, mas ainda está sob a tutela de ser criança. Traz em seu acervo de conhecimentos e conquistas anteriores. Então, a partir daí, nós vamos entender que criança é um espírito que está crescendo, mas ainda está crescendo. Então, nós teremos de ter muito cuidado com a sua suposta ou real mediunidade. Continuamos perguntando: quando surge a mediunidade? Em qualquer época, né? Em crianças, jovens, adultos e velhos. Eu usei a palavra velho, mesmo que agora nós queiramos dizer idosos, né? Mas eu estou usando a palavra que Allan Kardec cunhou, né? Velho, porque já está numa idade avançada, em homens e mulheres. Com qualquer que seja a idade, ou qualquer que seja a idade, nós precisamos entender o temperamento da pessoa, o estado de saúde, o desenvolvimento moral e o intelectual. Como é que é o temperamento? Saber se aquela criança, se aquele jovem, se aquele adulto ou idoso, que tipo de temperamento ele se apresenta, para poder ver se aquele traço diferente é mediunidade ou é do temperamento da pessoa. Seguindo o estado de saúde, porque às vezes muitas pessoas se apresentam como médiuns, é porque elas estão anêmicas. E eu vou falar uma coisa aqui, que me amem porque eu vou falar isto. As mulheres com TPM muitas vezes são médiuns, porque elas ficam no estado alterado de consciência e captam realmente algumas noções do mundo espiritual. Então, às vezes um processo físico
vai permitir que o seu corpo perispiritual fique mais sensibilizado e ela capte noções do mundo invisível paralelo. Curou-se da doença, saiu daquele estágio de dificuldades, de dores e ansiedades da TPM, tudo passa. Como se fosse um conjunto de sintomas que acontecem na mesa mediúnica. O desenvolvimento moral é fundamental para nós sabermos se a mediunidade daquela pessoa está diretamente relacionada com o que ela faz. Se ela não se comporta devidamente, o mundo espiritual nocivo, ignorante, vai persegui-la, vai abraçá-la. E ela vai ter a influência daqueles espíritos que sofrem e precisam daquele temperamento tempestuoso para se poderem expressar. E o desenvolvimento intelectual, que nós gostaríamos de falar, não precisa ter universidade. É preciso que intelectualmente ele entenda do que lê. Só isso. Porque a doutrina espírita chega para nós, de acordo com o codificador nos explica, que é uma doutrina de entendimento, há necessidade do estudo. O estudo é fundamental para nós espíritas, e em especial para nós médiuns, para podermos entender um pouco mais do que se passa conosco e com os nossos amigos de caminhada. Assim, trazemos que muitos dos casos em que as crianças, na fase infantil, com a saída para a adolescência, há a eclosão da mediunidade. A maioria das pessoas, quando chegam na puberdade, é que elas se tornam médios ou com uma sensibilidade mediúnica. Casos diferentes são daquelas pessoas que com a idade de 5, 6, 7 ou 10 anos apresentam-se com a mediunidade. Tanto que a glândula pineal é aquela glândula que vai trazer a exacerbação das características sexuais, mas vai influenciar numa série de hormônios, possibilitando a chegada desse ponto que, no meu ponto de vista, é de felicidade, que é a mediunidade. Eu encaro a mediunidade como um marco feliz nas nossas vidas. A Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, ela nos orienta que a glândula pineal libera hormônios que ajudam a liberação de outros hormônios e que vão potencializar aquelas manifestações. Então, daí se dizer que existe uma eclosão mediúnica. O que seria eclosão mediúnica? A pessoa nunca sentiu absolutamente nada. Então, quando chega a 14, 15, 16 anos, hoje talvez com o avanço do mundo para o mundo de regeneração, aos 12 anos, ela já é, ele ou ela já são adolescentes, já com os hormônios sexuais bem desenvolvidos. Então ela começa a perceber algo do mundo espiritual. Esse esquema trazido, que é uma foto da internet, nos mostra dentro do nosso cérebro, o diencéfalo. E aqui, bem aqui, nós temos o tálamo. E nesse pontinho aqui, é um pontinho que é como um fulcro de luz. Aqui está a glândula pineal que libera a melatonina, que é o hormônio responsável pela mediunidade. Para que fiquemos um pouco mais felizes, mostrando que essa glândula pineal é estudada desde o mundo antigo e os egípcios a estudaram muito. Aqui é um recorte dos livros científicos das universidades, mostrando que a glândula pineal ela é partida, ela é fatiada no micrótomo e se apresenta dessa maneira, dentro do cérebro, e aqui estaria a glândula pineal. Aqui é a foto que eu mais gosto, que é uma foto de mentira, mas é a foto que nos mostra que não somos desta cor bonita, muitas vezes não somos irradiantes, mas aqui está a glândula pineal. Quando eu faço uma ação no bem, ajudo alguém,
recebo alguém muito bem na minha casa, eu sou passista, eu vou fazer ajuda na comunidade, eu vou dar a alguém alguma coisa que ela precisa, eu estou exercitando o poder do amor. Então essa glândula, ela vibra e todo o meu cérebro se inunda de energias positivas. Então a ação do bem faz com que eu, espírito, trabalhe a minha glândula pineal no meu corpo perispiritual, que vai se irradiar para o meu corpo físico. Aqui é uma foto de um cérebro de morto em formol para que ele não possa apodrecer, e aqui estaria ela. Nesse outro ponto, nós vamos encontrar uma foto eletrônica, já mostrando um pouco mais dentro da glândula. E aqui nós vamos ter os famosos cristais de apatita, que, segundo os estudiosos, são eles responsáveis pela mediunidade. Nós temos no Brasil um grande estudioso da glândula pineal, que é Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um brasileiro, paulista, que estudou muito, e ele hoje tem um instituto de parapsicologia, e ele no Brasil é a mente mais sabedora da glândula pineal. É um jovem que faz palestras no mundo inteiro. Já veio aqui a Portugal? Já. E ele é um estudioso da glândula pineal. Então ele diz que a glândula pineal é uma glândula dupla, porque ela intermedia a vida física e a vida espiritual. E esta foto aqui é tirada do laboratório dele, que no ano de 1996, 95 e 96, eu fiz um estágio com ele lá na USP, na Universidade de São Paulo, que ele dava curso de férias. Então eu tive a oportunidade de manusear a glândula pineal. Naquela época, ele e todo o universo acreditava que a glândula pineal era efetivamente responsável pela vida. Se tirassem a glândula pineal, a pessoa morreria. Estudos científicos nos Estados Unidos mostraram que não era assim. Então, existe câncer de pineal, existe tumor de pineal benigno, e hoje existem operações da glândula pineal que permitem que a pessoa possa viver. Tem um lugarzinho aqui, outro ali. Questão para ficar juntos. Ok. Então, a glândula pineal, ela é a glândula da mediunidade. Você extirpando-a de si, você vai ficar menos inteligente. Por que menos inteligente, né? Você vai ficar assim meio lerdo. Aqui usa a palavra lerda? Merdinho, né? Então você vai ficar assim sempre nas nuvens, porque você perdeu o contato com o mundo invisível que orienta a sua vida. Mas hoje já se pode viver sem a glândula pineal. É um mundo de regeneração, porque antigamente, há uns 20 anos atrás, nem se operava a pineal. Então você morria com aquele problema, com medo de você fazer em si uma eutanásia. Você pedir para ser operado e você morrer. Um autocídio. Essa maneira de nós reagirmos, interagirmos com os outros, se deve a muitos mecanismos. Primeiro, porque somos espíritos. Segundo, porque temos essa glândula, que é a glândula que movimenta todas as outras, que está situada, ligada no nosso centro coronário, que é aquele centro, né, que nós espíritas estudamos, que é o centro maior, que André Luiz Espírito, no livro, em várias obras, mas em especial em Evolução dos Mundos, ele nos diz que nós temos 7 centros principais. E justamente no centro coronário é aquele centro que é o maior, que ele chama de vórtices. E que o mundo antigo, aquele mundo que ainda não era, vamos dizer, espírita,
diz que era uma pétala de uma flor de lótus de 1000 pétalas. Hoje se sabe que não são pétalas, que são fulcros, como se fossem rodas girantes. Então vocês imaginam que todos nós temos no perispírito algo como uma flor. E cada pontinho daquela flor é um vórtice que gira, nos fazendo entender a vida física e a vida espiritual. E quando você reencarna, esse perispírito trabalha e forma um corpo físico semelhante, ligado ao perispírito, com uma outra glândula física do corpo biofísico. Então, para tanto, só de eu saber que eu tenho um esquema de pequena flor no meu corpo que gira, fazendo com que eu entenda o mundo espiritual, eu sou feliz. Porque eu não tenho uma pedra, eu tenho uma flor com pétalas que eu posso colorir de acordo com a maneira com que eu trabalho. Eu posso ser brilhante quando eu trabalho no bem. E posso ser ofuscada quando eu tenho raiva, ciúme. Mas isso tudo é no Brasil. Aqui é tudo diferente. Desse modo, hoje nós temos a classificação de transtornos mentais e de comportamento, que nós chamamos de CID-10, que aceita o transe e a obsessão como uma necessidade ou uma doença que permite aos médicos darem uma licença. Esse CID-10 não é do Brasil, é mundial. Acredito que aqui também se chame CID-10. E que os médicos, ao atender as pessoas possessas, aquelas pessoas que têm, do ponto de vista espiritual, uma mediunidade muito grande e que esteja naquele momento com dificuldades, é dada a ela uma licença de trabalho para poderem se tratar. Isso é algo maravilhoso. Se há 100 anos atrás os médiuns, as médiuns eram presas, acorrentadas, ficavam morrendo sem comida porque eram loucas, hoje são tratadas com licença médica. É uma mudança grande na evolução do planeta. Então, voltando aos nossos órgãos do sentido, visão, audição, olfato, paladar e tato, nós vamos encontrar justamente o sexto sentido. Trouxemos aí uma foto de um projeto chamado Projeto Imagem, que é do Estado de São Paulo, e que a Federação Espírita Brasileira concorda com todos os desenhos que eles fazem. São desenhistas que têm uma mediunidade intuitiva maravilhosa, e eles já fizeram talvez uns 20 livros, que são slides com desenhos e pintura por desenhistas e engenheiros. Nós vamos trazer alguns. Então, portanto, mostrando, isso é um corte que é colorido, mostrando que aqui nós temos essa parte toda, que seria um pedaço da glândula pineal, e aqui esses pontinhos maiores seriam os pinealócitos, seriam como se fossem umas vesículas, que dentro das vesículas estão justamente os cristais de apatita. Então, quem é médium tem esses cristais em maior quantidade. Então, eu fico imaginando o número de cristais que teria Francisco Cândido Xavier. Não é? Porque devido à sua exuberância mediúnica, né, se é verdade que a mediunidade está intimamente relacionada aos cristais, então, às vezes, a pessoa diz assim, eu quero ser médium. Se ele não tem os cristais, vai ser difícil ele ser médium. Ele pode ser bom. Então, eu queria aqui fazer um parêntese. Nós, necessariamente, não precisamos ser médiums. Nós precisamos ser bons. Independente da filosofia que abracemos. Mas a filosofia que hoje nós abraçamos é este consolador que nós chamamos de espiritismo.
que nos mostra que a felicidade está dentro de nós. Nós podemos trabalhá-la e levá-la onde quisermos, porque o nosso arbítrio é livre. Então, quando o insigne codificador nos trouxe essas verdades, espalhou pelo mundo, e nós, brasileiros e portugueses, somos as duas nações que temos a mesma língua, com um pouquinho de diferença, mas que somos aqueles que temos o maior conteúdo doutrinário, evangélico, científico e filosófico. Nas obras maravilhosas. Portanto, nós deveríamos ser os povos melhores da Terra. É este o nosso objetivo. Melhores no sentido amplo de conquistas interiores. Porque nós temos à mão, a hora que quisermos, na língua máter, o ensinamento dos Espíritos. Muitos países, mesmo Divaldo Franco sendo o Paulo de Tarso de nossos dias, não tem traduções dignas, ou tem só talvez o Livro dos Espíritos. Então nós temos essa cultura espiritual belíssima e devemos aprimorá-la. Então eu vou trazer assim algumas funções da glândula pineal, para mostrar depois como é que ela funciona nas crianças. Ela tem a função endócrina, que eu acho que é que interessa para nós, e que existe uma substância chamada serotonina, que é fabricada por nós quando nós somos bons. Ela é fabricada instintivamente dentro do nosso sistema límbico, dentro do nosso cérebro. E tem uma enzima que é chamada, é um nome grande, eu botei a sigla, HIOMT, que transforma essa serotonina em melatonina. Como eu sou química, eu me exibi, desculpem, trazer a fórmula química, né? Chapada no plano físico e aquela fórmula estrutural, estereoquimicamente falando, da substância, que é como nós ensinamos os alunos. Então, existe uma mudança, nós vamos ver aqui, só de ângulo, aqui, ela muda pouquinho, isso aqui passa para cá, é uma transformação da serotonina e da melatonina. Então, se nós queremos ser bons médiuns, não precisamos ter todas as vicissitudes mediúnicas. Nós precisamos estar felizes, contentes, alegres, para que a serotonina, que é o neurotransmissor, que hoje a ciência dos homens mostra que é da felicidade, para que eu, à noite, transforme essa serotonina em melatonina. Então, instintivamente, as casas espíritas utilizam as reuniões mediúnicas à noite. Aqui é à noite? Perfeito. Então, à noite, os médiuns estarão mais ativos. Então, parece-me que as casas espíritas diminuem a luz na reunião, certo? Alguns, mesmo que seja a luz amarela, diminuem, alguns usam a luz vermelha, verde. Por que precisa isso tudo? Porque somos da última hora. A nossa mediunidade é muito simples. E precisamos de ter cuidado com ela. Francisco Cândido Xavier recebeu os espíritos embaixo do abacateiro. Espíritos bons, mais ou menos, terríveis, com a mesma sensibilidade mediúnica. Mas nós, que somos pequenos, ainda nos formando, precisamos de algumas conquistas, como a luz, como carinho, como preparação. Lá na minha terra, no meu estado, que é quente, há uma exigência hoje de termos o ar-condicionado. A casa espírita que não tem ar-condicionado, os médios dizem, é por isso que eu recebo poucos espíritos. Não é porque eles não se preparam, é por falta do ar-condicionado. Então, somos espíritos ainda muito devedores, porque não aprendemos no passado a exercitar as coisas belas da vida. Nessa encarnação é a nossa melhor, em que nós estamos vendo as nossas dificuldades e nos esmerando para exercitá-las
as boas, né? Então, o aumento do conteúdo espiritual à noite é maior. Para que eu convença a vocês da necessidade de transformar a serotonina em melatonina, eu trouxe esse slide. Funções da melatonina. Aqui é onde que é o ponto forte, porque é o núcleo onde tem o nitrogênio, é um indol, né? Então, ela protege todos nós de termos problemas metabólicos. Eu vou falar de algumas coisas. É um neuroprotetor, então, quando eu transformo a serotonina em melatonina, eu protejo os meus neurônios. Então, se vocês quiserem, estou brincando, mas estou falando sério. Se vocês quiserem serem muito inteligentes e terem uma saúde muito grande, sejam médiuns. Porque a mediunidade, com Jesus bem constituída, lhes permitirá serem mais saudáveis do ponto de vista físico, psíquico e espiritual. E Jesus precisa de nós, porque esses espíritos, ainda na retaguarda, são parecidos conosco. Então eles precisam de ouvir a nossa voz. Precisam dizer, olha, ela é igual a mim, mas está um pouquinho melhor. Então eu vou seguir o conselho da Carmen Silveira. Porque os espíritos muito bons, eles não conseguem acessá-los a esses espíritos. Porque eles não veem a luz ainda. Eles estão na horizontalidade igual a nós. Eu queria dizer uma coisinha aqui para todos nós. Retarda o envelhecimento. Faz nascer cabelo. Quando trabalhada na infância ou na puberdade, já passou. Aí não adianta, né? Então, mas é muito interessante, porque são muitas funções físicas e espirituais hoje que nós sabemos. E eu queria passar aqui para explicar esse metabolismo, quando à noite, que é essa parte de cima, que durante o dia a melatonina cresce à noite e você quer dormir, estou com sono, justamente para você elaborar esse hormônio. Quando está durante o dia, a melatonina é pouca e você fica toda alegre. O ideal é que amanheçamos contentes e felizes para o trabalho. Mas existem algumas pessoas que ficam, não quero sair da cama, eu gosto da noite, meu raciocínio. Precisa fazer com o endocrinologista alguns exames. Porque às vezes não é problema de serotonina, nem de melatonina, é problema de cortisol. É um hormônio responsável que sai das glândulas suprarrenais. E ele é o responsável para você acordar. Alô? Às vezes você não sabe isso e você fica, a mãe, o avô, a avó brigando com a criança, o jovem ou o adulto, mas é uma falta do cortisol. Esse cortisol hoje tem fármacos que são ministrados, porque ele tem a ver com aquela adrenalina, noradrenalina. Se você tem pouco cortisol, às vezes você não tem adrenalina. Então você é lerdo de manhã e você só vai ficar aceso à tarde. Justamente quando a maioria das pessoas, o cortisol começa a declinar para você se preparar para dormir. Isso no Brasil. Aqui pode ser que seja o contrário, mas eu acho que é tudo igual, né? É tudo igual. Então, e tem a função que é direcionada para a mediunidade, que é sensorial. Então, a glândula pineal, ela converte as ondas eletromagnéticas do pensamento em estímulo neuroquímico. Eu fiz um esqueminha aqui, quer dizer, fiz não, isso é de outra pessoa, né? Então, aqui tem o espírito que comanda o seu pensamento, então envia para o médium o seu pensamento. O médium, na sua glândula pineal, pega essas ondas eletromagnéticas e transforma na sua mente, e na sua mente vai passar para o corpo físico o estímulo neuroquímico. Então ele sente dor, o médium sente raiva, sorri, sente frio, de acordo com o espírito, porque ele está vibrando no mesmo diapasão do espírito.
Quando o espírito vai embora, o médium está em novo. Melhor, porque deu o seu amor, ajudou alguém a ser mais feliz. Então, às vezes a pessoa não exercita a mediunidade com medo de morrer, com medo de passar mal, de ficar doente. É o contrário, nós ficamos com mais saúde. E a mediunidade na infância? É fácil? Não, não é fácil. Eu sou médium desde que nasci, tive muitas dificuldades, né? Naquela época, a minha mãe era uma pessoa muito simples e eu tanto via espíritos bons como não. Então eu ia para o colégio, tinha 5, 6 anos e às vezes ela tinha que me levar numa rezedeira. Eu sou do tempo da rezedeira. E aquela senhora, chamada Dona Apolinária, pegava um galinho de arruda, fazia... e me rezava com uma cruz... benzedeira. E aí usava a prece de Cáritas. Belíssima. Então, tinha semanas que eu tinha que ir todos os dias, porque eu não tinha dormido bem. Custei a entender disto. A minha família sofreu. E hoje, eu digo, puxa, como eu sou feliz. Não porque eu tenho mediunidade só, é porque eu posso usá-la para ajudar os espíritos que não sabem que desencarnaram, que estão às vezes 1000 anos no mundo espiritual em sofrimento. Eu posso atender aos suicidas que ficam naquela monoideia, desesperados, nas zonas de sofrimento, envolvendo a centenas de outros espíritos, e aos encarnados, que eles são parentes ou avessos. Eu fico feliz com a minha mediunidade porque ela me permite atender também aqueles espíritos que trabalham no bem, que podem, por meu intermédio, dar pequenas mensagens. Custei a entender. Então, quando hoje nós trazemos esse tópico, que as pessoas até têm um pouco de medo, de receio de falar, eu tenho a minha experiência própria. Porque se naquela época a minha família fosse espírita, como hoje todos nós já somos, tivesse esse conhecimento, eu não teria sofrido certas coisas que eu sofri. Eu teria sido talvez uma pessoa com mais tarefas na vida, que eu só passei a desenvolvê-las um pouco depois. Não sei o que é isso, mas vamos lá. Então, até os 7 anos, você tem essa mediunidade natural. Os amiguinhos. Eu tinha vários amiguinhos. Posso fazer uma pergunta aqui? Hoje sou eu que pergunto. Quem teve amiguinhos na primeira infância? Levanta a mão. Eu. Mas levantem, porque dizem que 30% de nós temos amiguinhos. Ah, um rapaz. Me ame porque eu chamei de rapaz. Né? Então, é um rapaz. Não é? Então. Ótimo. Então, o que significa isso? Primeiro, é o contrário do que a gente pensa. O mundo espiritual nos propicia isso para que sejamos mais felizes. Não é? Porque temos amigos, aqueles amigos que conviveram conosco na erraticidade. Estão junto de nós para nos fazer companhia. E brincamos muito. Eu dava aulas para as minhas... botava minhas bonequinhas e os espíritos. E ficava falando com eles. E quando eles iam embora, eu chorava. Porque só tinha as bonequinhas, eu não entendia nada. É bom ser médium. Então, quando se começa a mencionar a presença no lar, às vezes as pessoas não têm esse entendimento. É um amiguinho invisível. Cerca de 15 a 30%, entre 3 e 10 anos, tem isso. E os jovens? As jovens que atenderam Allan Kardec na codificação. Então eu trouxe um videozinho, eu não sei se vai ter o som aqui suficiente, tá? Da nossa Sueli Calda-Schuber, num programa que ela fez no Rio Grande do Norte. É o estado mais menorzinho do Nordeste, na sua capital natal.
Médiuns, 15 anos de idade. Dr. William Crookes fez experiências com espírito de Petiquim e com a garota. Não é verdade? É verdade. Mas temos que lembrar como era uma garota, uma adolescente de 15 anos no século XIX. Eram aquelas meninas, aquelas adolescentes que viviam muito no seio da família. E essas crianças, essas moças, elas tinham uma vida, especialmente as que trabalharam com Allan Kardec. Claro que não é o geral, mas aquelas especialmente eram dotadas de uma mediunidade ímpar, de uma mediunidade fantástica, que era a mediunidade mecânica. Portanto, nós no meio espírita chamamos de, aliás, Kardec deu essa classificação, e nós estamos acostumados a mencionar que a mediunidade mecânica é aquela em que o médium escreve sem que haja na sua mente qualquer participação. É mecânica porque o espírito dirige o braço do médium e ele não sabe o que ele está escrevendo. Ele pode, inclusive, enquanto escreve, conversar com outra pessoa do lado, outro assunto qualquer. E já existem provas disso e livros que constatam isso, que registram esse tipo de fenômeno. Portanto, eram médiuns que estavam bastante, vamos dizer assim, preparadas para fazer parte da equipe que trouxe a terceira revelação, o Consolador que Jesus prometeu, que é o Espiritismo. Então a pergunta, continuamos perguntando, a mediunidade nas crianças deve ser desenvolvida? O codificador responde isso para nós. No Livro dos Médiuns, capítulo 18, questão 221, item 6. Certamente será inconveniente. Os comuns, as crianças comuns. E sustento mesmo que seria muito perigoso, diz ele, visto que esses organismos débeis e delicados sofreriam fortes abalos e as imaginações infantis exerceriam uma superexcitação, porque a criança pequena, ela tudo é um mundo lúdico, né? Ela quer brincar. Como é que ela vai dar comunicação dos espíritos? Não está preparada para tal. E a família? Essa é a pergunta que eu faço, em especial no Brasil. E a família, quando é em descontrole, assediada por espíritos desajustados, o que deve fazer? Vai responder um amigo nosso, conhecido de muitos de vocês. Eu não vou dizer o nome, vocês vão identificar. Meu som aqui, por favor. De um gesto em falso, de uma vivência incorreta, para que possam nos provocar malestares, aturdimentos, desarmonias. Esses espíritos fazem. O prazer patológico de nos ver sofrer. Acontece que essas circunstâncias são quase sempre criadas por nós. Na liberdade que temos de fazer e de deixar de fazer, nós somos aqueles que não refreamos a língua, imaginando que todos aqueles que vivem dentro de casa conosco na família têm obrigação de aturar, de suportar nosso temperamento, nosso mau humor, nosso caráter intempestivo, nosso pavio curto. E ao pensarmos dessa forma, estamos desrespeitando, ainda que dentro de casa, os outros que, embora nos gostem, nos estimem, são pessoas diferentes de nós. Será sempre importante que nos coloquemos no lugar dessas pessoas. Essa empatia se faz indispensável. Se eu estivesse no lugar dessa criatura, de minha mulher, de meu marido, de meu filho, de meu irmão, de minha tia ou avó, como é que eu gostaria de ser tratado dentro de casa? Que tipo de coisas eu gostaria de ouvir? Que tipo de outras coisas eu não gostaria de ouvir? Como se dará a evangelização de crianças e de jovens médios na casa espírita? É a casa espírita que deve estar preparada para tal. Como prevenir a influenciação espiritual nociva nas crianças? A resposta a Raul Teixeira trouxe para nós. No ambiente espiritual da família. A família doce, suave, ela vai suavizar aquela mediunidade. A família, aprendi hoje que nós usamos no Brasil a palavra destrambelhada,
né, aquela família toda tumultuada, vai acentuar as características mediúnicas da criança. O que nós poderíamos dizer aos pais, às famílias que têm em casa uma criança que apresenta sinais de mediunidade? O que fazer? Um roteiro para o pessoal que está em casa. O que fazer com a criança mesmo? Primeiramente, se for constatado que a criança realmente está dizendo que vê um amiguinho ou que vê uma pessoa de mais idade e que isso depois de um certo tempo os pais vão começar a notar que a criança dá muitos detalhes, vão tomar uma providência. O melhor caminho é levar para o centro espírita, porque no centro espírita vão ter ali pessoas preparadas para orientar, para indicar o que fazer. Os pais, como eu disse no início, não devem ficar assim, achando que aquela criança é uma predestinada, é uma missionária, é algo assim fora do comum, porque não é. E o fato de, às vezes, incentivarem ou incensarem a criança não vai ser bom para ela. É preciso tratá-la com naturalidade, porque a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Entretanto, não é a maioria que apresenta esses indícios. Uma parte da humanidade, cada vez está se tornando mais comum, apresenta esses indícios de mediunidade, porque os espíritos querem conversar conosco. Eles querem dar indícios das suas presenças e depois comprovações que a vida continua. E isso é muito importante para que nós tenhamos outra visão acerca da morte. Finalizando, nós poderíamos dizer que, da mesma forma que o desabrochar da adolescência exige cuidados da família, da escola, da sociedade, a nossa doutrina espírita, filosófica, religiosa e científica, é também convidada a se aprimorar para tal. O que os pais devem fazer quando os filhos se apresentarem com esses sinais precoces de mediunidade? Eu trouxe aqui alguns itens que eu queria discutir com vocês. Devem conversar sem alardes com essas crianças, a fim de se inteirarem sobre o que sentem ou veem, sem supor que estejam mentindo. Porque muitas vezes, como os pais não veem, acha que é invenção da criança. Você está mentindo, não está vendo nada. E isso faz com que as crianças fiquem um pouco deprimidas, porque elas estão sendo reais. Não negar ou afirmar que a criança não está vendo. Ela, a criança, no caso, está vendo mesmo. E no Brasil, às vezes, a gente diz, você está sendo pirada, está ficando maluca. E a criança, ela nem sabe o que quer dizer isso. Né? Ela é tão inocente que não entende isso. Evitar crivar a criança de perguntas atemorizando-a. Porque, às vezes, a criança vê e os pais querem saber se a criança está falando a verdade. Então pergunta, como é que ele está? Como é que ela está? A roupa? Está falando o quê? Às vezes a criança, ela tem uma mediunidade simples, ela não entende o que o espírito fala, ela só vê. E os pais ficam assim, tá vendo? É mentira! Está inventando! Quer dizer, tem que ter cuidado, né? Tem que acreditar na criança. Evitar dizer que ela é um ser privilegiado. Ler e estudar do assunto, né? Hoje tem uma biografia vasta. E trazer à casa espírita para que tome passes água fluidificada. São as duas fluidoterapias mais usuais. Evangelização espírita e fazer o evangelho, o culto do evangelho no lar. O culto do evangelho no lar é importante para qualquer coisa, porque traz ao lar a psicosfera parecida com a casa espírita, onde os benfeitores lá estarão, os guias espirituais, ajudando a família. Trouxe alguns exemplos só para nós entendermos que as nossas crianças são mais simples, mas são parecidas com esses gênios da mediunidade. Eu trouxe só o Chico Xavier, né, que ele sempre foi médium e via, né, a sua mãe desencarnada e a sua madrasta, madrinha, não acreditava nele. Então, ele teve essa dificuldade até os 17 anos. Mas um dia, quando ele tinha 9 anos, a sua madrasta ficou muito zangada porque ele estava vendo muitos espíritos, foi ao pároco da igreja. E eu trouxe aqui, isso não é invenção, é relato, que fez com que ele seguisse uma procissão, rezando 1000 Ave Marias, com uma pedra
de 15 quilos na cabeça. Vocês imaginam uma criança de 9 anos com uma pedra de 15 quilos na cabeça. Claro que aí nós entendemos que Emmanuel e os espíritos carregaram a pedra junto com ele. Porque senão Chico Xavier não teria vivido a quantidade de anos que viveu. Mas para vocês verem a dificuldade no século passado, que ainda não tinha. Foi ele, praticamente, Chico, que trouxe o desabrochar da mediunidade para que nós entendêssemos. Trouxe o nosso Divaldo Pereira Franco, que via a avó, descrevia e teve muitas dificuldades. E um outro exemplo de uma mulher, a Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, ela é uma psicógrafa de primeira linha, foi médium desde que nasceu, né? E falava com os espíritos desde criancinha. Nós temos um filme muito interessante, não sei se vocês viram, O Sexto Sentido, né? Que o jovenzinho protagonista, um dos protagonistas do filme, uma criancinha, viu os espíritos. Né? Viu os espíritos por quê? Porque os espíritos queriam ser ajudados. E se apresentava a ele, e ele tinha medo dos espíritos, porque eles não eram sorridentes, eram sofridos, não tinham cor, porque já tinham morrido, eram espíritos desencarnados, né? E existe um programa que tem um caráter muito especial chamado Psychic Kids nos Estados Unidos, em que psicólogos ajudam, não é espiritismo, é ciência. Os psicólogos ajudam essas crianças que se dizem portadores de algo que eles não entendem do mundo que a maioria não vê. Então eles fazem consultas pagas, né, para ajudarem essas crianças. E vamos falar agora, terminando a nossa conversa, a obsessão em crianças, né? Quer dizer, não é mediunidade, são espíritos que, através da mediunidade da criança, exercem uma função ou uma pressão forte, consecutiva naquelas crianças. E aí, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81, diz: a obsessão é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Hoje nós não falamos mais mal, falamos espíritos que não têm a consciência do bem. Apresenta caracteres muito diversos, simples ou às vezes complexos. Desse modo, por que ocorre a obsessão na infância? Por que Deus permite? Perguntaríamos nós. A causa profunda está nas vivências pregressas, em outras reencarnações. Cada indivíduo ou cada individualidade renasce em ligação com os centros da vida visível, dos quais procede e continuará, de modo geral, a ser instrumento do conjunto que mantém os seus pensamentos. Nós temos esse Emmanuel, roteiro de Chico Xavier. E aí nós fechamos isso dizendo o quê? Fatores predisponentes à sintonia e ao assédio. São crianças que na vida pregressa, adultos, exerceram mal para algumas pessoas que desencarnaram. E no mundo espiritual houve uma briga entre eles. Um reencarnou e o outro ficou no mundo espiritual. E o persegue enquanto encarnado. Quais sintomas? Muitos, eu trouxe alguns. A criança não dorme, ela fica uma criança arredia, triste, irritadiça. Sono frequentemente agitado, comportamento inabitual. Ela tinha um comportamento, depois fica diferente, porque ela começa a ter aquele assédio, aquela força malévola do espírito. Doença sem diagnóstico específico, medo sem causa aparente, agressividade não típica, hiperatividade fora do comum, sentimento de perseguição a vultos. Ela sabe que alguma coisa estranha a está perseguindo, igual os adultos, né? Igual os adultos. Qual é a ajuda que pode se dar? Evangelização na casa espírita,
terapia de passes, a fluidoterapia, a ação no bem, levar a criança para que ela possa fazer ações benéficas, numa feira, doar um pouquinho dos seus brinquedos, das suas roupas, entregar a algumas pessoas que não têm posses, preces. E aí nós vamos voltar a falar no culto do Evangelho do Lar. Eu trouxe aqui para nós terminarmos um amigo nosso, talvez conhecido de vocês, José Carlos de Luca, no ano de 2016, escreveu esse poema lindo, pequeno, de Dr. Bezerra de Menezes, que serve para todos nós. Bezerra disse: filhos queridos, gostaria de humildemente pedir a cada um de vocês, a nós, um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, um pouco mais de caridade, um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de oração, um pouco mais de perdão, um pouco mais de amor. Não é muita coisa, só um pouco mais, porque o pouco com Deus é muito. Quando nós estamos afinizados com o Criador, tudo é centuplicado, é multiplicado. Algumas referências que eu trouxe aqui, mostrando essa florzinha passa na internet. Eu quis mostrar que às vezes, assim que a criança se sente, assim que o jovem se sente, e muitas vezes o adulto, solitário, na sua mediunidade, incompreendida, não trabalhada, ele tem que conquistar o mundo, como aquela história do peixinho vermelho que Emmanuel nos traz no livro Libertação, da série André Luiz. O peixinho vermelho sai e descobre mundos e deixa a sua família naquele lago, porque a família não quis descobrir as verdades. Então que sejamos nós, os peixinhos, as peixinhas vermelho ou vermelha, para que possamos aprender um pouco mais sobre a mediunidade, para que possamos ser felizes. Essa é uma foto da praia da cidade onde eu moro agora, Cabo Frio. Estão todos convidados a um dia ir. Ela não é fria, o vento que às vezes faz a praia ficar fria, mas é tão bonita talvez como Nazaré, que eu conheci hoje, que fiquei encantadíssima, né, com as praias. Então eu queria agradecer muito dessa oportunidade de encontrar pessoas do aprendizado local, de aprender a falar um pouco mais português, com os R's diferentes, com os S diferentes, com a entonação diferente, mas mais que isso. Azeitona portuguesa. Não, mais que isso, absorver da amizade, do amor, da vibração das pessoas. Não tem nada melhor do que nós absorvermos a psicosfera de cada um. Essa fluidez do campo mental de cada um de nós. E nós espíritas que aprendemos que devemos ser bons, a maioria de nós tem uma vibração dúlcida. E nós, brasileiros ou portugueses, gostamos de dar um beijinho. Então, nos abraçamos, nos beijamos numa característica de amor, ainda em pequeno vulto, porque o amor é algo mais sublime do que esses pequenos afetos. Mas eu fico muito feliz e abro a minha conversa para as perguntas, se vocês tiverem coragem de fazer, porque a maioria das casas espíritas não tem coragem, né? Se eu não conseguir respondê-las, se eu voltar numa próxima ocasião, respondo o que eu não posso responder hoje, ou que eu não saiba. Mas gostaria de responder à luz da doutrina espírita. Fique à vontade e minha muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bem.
Aquele senhor de vermelho levantou. O senhor pode fazer a sua pergunta. Quem é? É o filme. Eu brinco que nem você. Não é privilégio seu, não é? Olha, não é de vermelho, mas é de castanho clarinho. Ele foi contagiado pelo vírus da pergunta do outro. Pode fazer. As crianças que em pequenas, Não entendi, desculpa. as crianças que em pequenas têm essa visão dos amiguinhos, depois como é que isso se processa? Ela ao longo da vida, ao longo do crescendo, desaparece, esquecem ou continuam a lembrar-se que viram e que há qualquer coisa e depois é substituída por outra coisa qualquer? Como é que se processa? Quando as crianças ainda estão formando o seu sistema nervoso central, a sua parte neural ou neuronal, elas estão mais no mundo espiritual. Todas. Então, elas ordinariamente veem o mundo espiritual, traz os amiguinhos. As que não têm mediunidade, depois passa. Quando elas conseguem ter 7, 8, 10 anos, hoje nós dizemos que a encarnação chegou e elas se distanciam do mundo espiritual. Aí que mora o perigo, porque elas ficam sozinhas, sem os mentores, fica só com um protetorzinho, e aí nós vamos ver a característica da criança. Aquelas que têm a mediunidade continuarão com os amiguinhos e absorverão outros. Aqueles que tinham um amiguinho invisível só, esquecem. Elas vão, às vezes nem sabem que é invisível, elas acham que é visível. Para elas é só uma brincadeira. E elas nem sabem que é imaginação ou é verdade. Aqueles que têm mediunidade se lembrarão, contarão como é que era, se era um índiozinho, se era uma criança levada, se era uma menina ou um menino. Então, depende. Se forem não médiuns, esquecerão e acabarão com isto. Se forem médios, continuarão. Dona Amélia, quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma questão. Tenho uma questão para fazer. Há bocado falou aí que a serotonina passa a melatonina ao fim do dia, né? E que isso tem a ver com a mediunidade. Então, e os médiuns que sofrem ou que têm tendências depressivas têm baixos níveis de serotonina, por hipótese? Sim, alguns. Mas como ele exercita? O efeito tem alguma coisa a ver com o funcionamento da glândula pineal? Não, às vezes os médios são tristes e depressivos por muitos motivos. Eu vou citar algumas possibilidades. Primeiro, não gostariam de ser médiums. São tristes porque não gostariam de ser médiums. 2, gostariam de ter uma mediunidade igual a Chico Xavier, ficam tristes. 3, não sabem ser pessoas melhores, ficam tristes consigo mesmo, porque gostariam de ser melhores e às vezes não são incentivadas pela família, às vezes estão numa casa espírita que não incentiva. Então elas ficam tristes porque não sabem utilizar a sua mediunidade. Então a tristeza, às vezes, faz com que o seu potencial mediúnico fique reduzido. Entretanto, elas podem, mesmo com a tristeza, serem pessoas boas, fazendo caridade, o bem-estar no seu microcosmos. Então vão ter serotonina. Porque a bondade que elas fazem transforma a serotonina em melatonina. Então é por isso que eu não tenho serotonina. É a ruindade. A ruindade. A ruindade. Já percebi. Sim, senhor. Eu queria saber o seu nome, por favor. João Eugênio. João Eugênio. Pode fazer a pergunta, senhor. A mediunidade diz-se que é uma característica física do ser humano. Mas pela explicação que a Carmen esteve a dar, parece, entendi eu, que não é bem assim. Existe algo mais do que uma característica meramente física para a mediunidade. Se porventura estiver errado, esclarecer-me-á. Outra questão. Sendo a mediunidade uma característica,
física, então como atleta pode se preparar para ser um grande atleta. Então como é que, se todos nós temos mediunidade em embrião, como é que cada pessoa poderá desenvolver a sua mediunidade como o atleta desenvolve as suas características para conseguir cortar a meta em primeiro lugar ou ser campeão? Perfeito. É importantíssimas as duas questões. Antes de eu respondê-las, eu vou contar um caos espírita que o Divaldo Pereira Franco elucida numa obra. No ano de 2006, ele esteve aqui na Europa e a Joana de Ângeles pediu que ele fosse a Assis. Em Assis, ele, ao chegar na igreja de Francisco de Assis, ele olhou um jardim florido. E a Joana, lá estava em frente dele e disse: Divaldo, Francisco de Assis quer dar uma mensagem a você. Ele, na sua humildade, disse: ok, estou pronto. Ela disse: não, mas não vai ser diretamente a você. Eu vou ser a médium de Francisco de Assis. Então, Francisco de Assis, um espírito altamente iluminado, passou por vibrações magnéticas para Joana de Ângeles, espírito. Ela foi a médium, a intermediária entre o mundo invisível dela para Divaldo, e ela ditou para o Divaldo a mensagem. Então, o que eu estou dizendo? A mediunidade é do espírito, porque o perispírito do Francisco, com a sua glândula pineal, irradiou a mensagem para a Joana de Ângeles. Por quê? Porque ambos, mesmo no mundo espiritual, o perispírito tem uma parte física do fluido cósmico universal. Então, quando Allan Kardec diz que é física, é o físico do perispírito. E aí, a Joana passou para o Divaldo. Ponto. Respondida a primeira questão. A segunda questão. Nós, espíritas, no Brasil, vou falar do Brasil, somos preguiçosos. Então, quando uma criança nasce... Só os baianos, né? Não, os cariocas também, que eu sou carioca. Quando a criança nasce, ela tem algum tempo para ficar em pé. Quem já observou criança sabe o esforço que a criança faz para ficar em pé. Ela fica assim, cai. Quantas vezes uma criança tenta ficar em pé para conseguir ficar em pé direito? Mais de 1000 vezes, meu amigo. Mais de 1000 vezes. Mas ela fica um dia em pé. O atleta, para ele ganhar o pódio, o primeiro lugar, em qualquer modalidade, ele treina horas, mas muitas horas. Ele treina muitos dias, muitos anos. Aí nós, brasileiros, espíritas, queremos ler da primeira vez, direto, entender tudo e dizer: estudei, já sou médium, quero ir para a mesa mediúnica. Então, se nós queremos ganhar o pódio da mediunidade, devemos, na casa espírita, nos estruturarmos, fazendo os primeiros estudos principais, depois os estudos secundários e os estudos da mediunidade. Isso só é suficiente? Não, porque eu estou usando a asa do conhecimento, mas eu tenho que exercitar a asa do amor. Então, juntamente com isto, só com esses estudos, eu terei que exercitar o meu lado bondoso. Terei que fazer trabalhos assistenciais, ajuda na casa espírita, tratar de idosos, de doentes, de crianças
com múltiplas deficiências. Então, amorosamente, eu vou me enxertando de bons pensamentos, porque quando eu vejo alguém autista, com Down, ou uma pessoa tetraplégica que pinta com os pés, eu vou achar que a minha vida é um paraíso. Eu estou respondendo a ele. Sim. Então, eu, estudante da mediunidade, vou querer saber mais, porque eu vou me planificar de carinho pela minha vida. E aí, na casa espírita, eu vou estudar a mediunidade em si e vou fazer a preparação para adentrar numa mesa que nós chamamos de mediúnica. Então eu terei que estudar algum tempo. Eu não posso, só porque sou médium, exercitar a mediunidade. Porque se o atleta que gosta do vôlei, do basquete, do surf, estuda, se aprimora, por que nós médios não vamos fazê-lo? Então, é preciso ter muito boa vontade, assiduidade à casa e querer muito. Muitas vezes a gente fica com problemas familiares, não temos tempo. Cada um de nós sabe da sua dificuldade, mas tem que ter aprimoramento, tem que ter sacrifício. E os bons espíritos dizem, tem que suar como os atletas para poder ter a sua mediunidade exacerbada, para se ajudar e ajudar aos outros. Jesus precisa da nossa mediunidade para esses espíritos necessitados. Ok? É preciso ter força de vontade e vontade de fazer força, não é? Isso, as duas juntas. É uma rua de mão dupla, vai e volta. Sim, a jovem. Como é seu nome? Joana. Joana? Sim. Com 2 N's ou com N só? Com N só. Sim. São 2 dúvidas. Pensei que fosse a De Angelis. Eu tenho 2 dúvidas, por favor, e não leva mal. Eu gosto, porque no Brasil os brasileiros só têm uma dúvida. Aqui, quando tem, são 2. Sempre assim. Estou brincando, pode falar. É que eu estou aqui, a doutora disse que era para eu vir cá virmos cá mais vezes, mas eu não consigo. Eu estou aqui, eu estou a sentir as energias negativas de toda a gente aqui. Sim. E a outra? E a outra pergunta? A outra é como espíritos nós temos que mandar pedir ajuda para eu mandar para a luz, para eu poder reencarnar outra vez. Como é que eu posso fazer isso? Você frequenta esta casa? Aqui? Comecei hoje, sim. Começou hoje? Sim, porque eu preciso de ajuda. Sim. A casa espírita, essa ou qualquer outra bem abalizada, tem um serviço de atendimento espiritual. Sim, eu vou ao atendimento agora a seguir. As pessoas do atendimento vão te envolver. Agora eu queria dizer o seguinte. Otília Gonçalves, um espírito que agora no mundo espiritual trabalhou junto com Divaldo Franco. E ela escreveu um livro, ditou um livro para o Divaldo. Nesse livro, ela disse que a casa espírita como esta, que é bem estruturada, tem em volta dela correntes vibratórias que não permitem que os espíritos necessitados, com dificuldade, adentrem a casa. O que é que eu estou dizendo para você? Né? Eles ficam do lado de fora. A dificuldade que você está tendo é porque você precisa ser mais atendida mais vezes pela casa espírita. Porque o que você está sentindo não é daqui de dentro, é lá de fora. Sim, mas eu estou a receber mensagens. Sim, querida. Ou não. Pois é, a mensagem... Mensagens de espíritos, de pessoas daqui, eu não sei se é verdade ou não, que eu estou aqui há pouco tempo. Sim. Espíritos que estão a pedir ajuda para eu contactar com as pessoas daqui. Ok. Você, depois da palestra, que já está acabando, Sim. eles vão te atender.
certo? Vão fazer um atendimento para você. Aguarde um pouquinho. Quando você, na casa, vier mais vezes, isso tudo vai passar. Porque você é que vai comandar o que você deve ou não filtrar. Imagina o Divaldo Franco, que tinha dificuldade de saber se era encarnado ou desencarnado. Ele vai sentir tudo. Ele aprendeu a ver os encarnados e desencarnados e dizer, olha, ok, agora eu não posso te atender, aguarde um pouco. Você vai aprender a fazer isso.